Escritura diz assim: Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todas as feras e todos os répteis, e que rastejem sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra maravilhosa hoje que nós vamos começar. Deus criou o homem e ao criar o homem, ele deu a autoridade de reinar, dominar. Adão foi constituído como realeza. Ele foi feito para reinar sobre todas as esferas, animais dos que estão nos ares, animais que estão na terra, animais que estão nas águas. Todas as esferas o homem foi feito para dominar. O homem foi constituído para isso. E mais, Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus colocou o homem para cultivar o jardim. O que eu quero falar com isso é que Deus, quando cria o homem para que ele domine e que ele avance. O homem tem uma evolução. Ele vai progredindo a todo momento. Isso é histórico, isto é acompanhado pela antropologia, pela arqueologia, pelos grandes teólogos que falam sobre isso também. O homem, ele vai evoluindo o seu pensamento, a sua compreensão a respeito de Deus, as coisas vão ficando mais claras. Claro, a partir de Adão, as coisas são claras para Adão, são muito claras para Adão, é ciência infusa, ele tem um dom profético, mas com o pecado o homem se distancia de Deus, e ele vai ter que buscar o Senhor cada vez mais. E aí a gente tem que entender que Deus deu a sabedoria para o homem, e a técnica está desde o princípio com o homem. O homem começa a usar ferramentas para que ele possa progredir. Ele começa a usar ferramentas para que ele possa progredir. Ele possa progredir na agricultura, ele possa progredir na criação de animais domésticos e etc. Então lá desde o começo, no livro do Gênesis, quando Deus dá uma ordem para o homem, colocou ele no jardim para ele cultivar e guardar o jardim, então ele poderia usar todos os instrumentos, ou seja, os instrumentos é o quê? A técnica. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje nós estamos diante de uma técnica que é um dom de Deus, que é os meios de comunicação. E isso já foi colocado pelo Papa Pio XII. O Papa Pio XII já falava sobre os meios de comunicação como dom de Deus. Como um homem que tem a sabedoria, Deus iluminou a sabedoria do homem para desenvolver tecnologicamente. A tecnologia veio para o benefício do homem. As coisas mudam e tem coisas que vieram para ficar. A tecnologia veio para ficar. Não tem como você retroceder. Não tem como você viajar para trás e ficar atrás ou não querer. Não. A tecnologia veio e veio para ficar. Mas como nós precisamos entender essa realidade tecnológica à luz da fé, à luz do que a igreja nos ensina? É verdade que a tecnologia tem avançado de uma maneira tão rápida que às vezes ela tem ido de uma velocidade muito rápida, sem ética. A ética não tem acompanhado a questão tecnológica, porque não dá tempo. As coisas são muito rápidas e as pessoas estão fazendo tecnologia sem ética. É uma coisa muito importante a gente ter ética nas coisas tecnológicas também. Por exemplo, a inteligência artificial. Até onde vai a inteligência artificial? É uma coisa. Até onde vai? Será que um dia as máquinas vão dominar? É uma interrogação. São muitas coisas que precisam ser debatidas. E a igreja
tem falado também sobre os meios da tecnologia. Eu quero colocar aqui, primeiro de tudo, por que nós vamos falar hoje sobre tecnologia? Irmão, por que você quer falar sobre tecnologia hoje? E evangelização? Justamente por causa do coronavírus. Porque o coronavírus, ele veio trazer uma nova realidade tecnológica. Veio toda essa realidade agora do lockdown, a nível mundial, para tudo. Então as pessoas começaram a ficar nas suas casas, ilhadas, e o meio aonde ela começou a interagir com muitas pessoas, com muitas realidades, foi o quê? O meio de comunicação, foi a internet. 95% das pessoas estão na internet. O problema não é você estar na internet, o problema é o que você faz com ela. Esse é o problema. Aonde vai o seu dedo? Para onde você puxa a tela? Aonde você coloca? O que você digita? Para onde você está indo? O seu livre-arbítrio está conduzindo você para o céu ou para o inferno? O seu livre-arbítrio está conduzindo você para o bem pelos meios tecnológicos ou para o mal também pelos meios dos tecnológicos? Porque o bem e o mal estão aí na palma da sua mão, no seu celular. Agora, o que você tem feito com isso? Essa é a realidade hoje a respeito do coronavírus, que veio impulsionar toda a humanidade de um modo acelerado para os meios de comunicação. Repito, 95% das pessoas estão dentro da internet. E aí, a grande pergunta que não quer calar o nosso coração é: qual foi os pontos positivos do coronavírus e qual foi os pontos negativos do coronavírus? É isso que nós queremos analisar aqui com vocês. Alguns pontos positivos e negativos. Por exemplo, mundo virtual e mundo real. Como interagir dentro dessa realidade? O que é o virtual e o que é real? No ambiente digital, existem as redes sociais que oferecem ao homem a oportunidade de oração, meditação da palavra, partilha da palavra de Deus. Maravilha! Quem fala isso? Bento XVI falando em 2013, ele falando para os meios de comunicação. E ele está falando aqui, que maravilha! O ambiente digital, você tem a oportunidade de você orar, você tem a oportunidade de você meditar, partilhar a palavra de Deus, tudo isso nessa ágora de debate. Ele usa também essa expressão, né? Bento XVI, ele diz assim, a respeito dos meios de comunicação, ele fala que agora as redes sociais são as novas ágora. Você que não entende a palavra ágora, ágora era no período da Grécia, dos gregos, especificamente os atenienses, aonde havia um lugar chamado ágora, aonde tinha os debates entre os filósofos, os pensadores, aonde as pessoas debatiam as ideias. E aí o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, ele colocou em 2013, falando sobre a comunicação, as redes sociais, e ele está colocando que são agora as novas ágoras, aonde tem uma abertura, a praça pública aberta, onde as pessoas partilham ideias, informações, opiniões. É isso que agora os meios de comunicação veio ao nosso encontro. Agora, nós estamos agora em um paradoxo a respeito, por exemplo, da missa. O coronavírus veio, todo mundo isolou, e nós hoje temos um problemaço aí, que é a respeito dos fiéis que não estão tendo sacramento. Eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade, estou participando de missa, estou adorando, tenho o convívio dentro da igreja por ser um consagrado, um religioso. Mas
Mas e as pessoas que não têm? E as pessoas que estão sem sacramento? E as pessoas que estão se acostumando com o covidão? E estão aí agora com o covidão, estão nas suas poltronas, cruzam os braços e agora aperta a tela e fala, vai começar agora a missa. Então a missa agora que começou agora numa realidade virtual, mas até onde vai essa realidade virtual? Nós temos que estar atentos com isso. Como é que vai ser o pós-coronavírus? A realidade. As pessoas estão vivendo em que mundo? O Papa Bento XVI colocou o seguinte, ele falando das redes sociais, ele diz assim, é importante, procurando tornar o evangelho presente no ambiente digital, fundamental. Continua o Papa Emérito. Podemos convidar as pessoas a viver encontros de oração ou celebrações litúrgicas em lugares concretos, como igrejas ou capelas. Lugares concretos. O cardeal Sara tem também dado um alerta para a igreja, dizendo, Deus é o Deus que se encarnou. É um Deus que se fez carne, ele carne, é osso, é um Deus encarnado, é um Deus real, não é um Deus virtual. Sara colocou isso aí. Não é uma questão, cardeal Sara, presidente para o culto divino, para a congregação do culto divino. Ele colocou essa realidade, porque nós estamos vendo uma realidade que o espiritual está ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. As pessoas podem abastecer os seus carros, as pessoas podem ir no mercado fazer as suas compras, as pessoas podem ir na farmácia, as pessoas podem fazer N coisas, mas as pessoas não estão preocupadas. E aí eu quero colocar esse pensamento e jogar na janela virtual. As pessoas eclesiásticas da nossa igreja talvez não tenham se atentado com tanto zelo para as ovelhas da casa de Israel. É preciso falar sobre isso, é preciso debater sobre isso, é preciso colocar o debate na ágora digital, sim. É preciso, olha que profundo, quando nós olhamos para as realidades, por exemplo, que o próprio cardeal Sara também colocou, muito importante. Ele coloca o seguinte, falando a respeito da Eucaristia, porque aí começa a ter ideias assim, pessoas que têm uma iluminação, mas é uma iluminação que ninguém sabe de onde vem. E aí começa a falar cada coisa aberrante. Aí tem porque a pessoa fala, não, coloca Jesus num saquinho e coloca o drive-thru, começa a fazer umas entregas com Jesus. Não, é umas coisas assim, medonhas, que aparecem, são pessoas que aparecem com essas ideias aí, da sua cabeça, cheio de quimeras. Não, são ideias assim, fora da realidade. Então, mas o cardeal Sara se posicionou sobre isso. E aí ele fala, nessa realidade de colocar Jesus em saco plástico para levar para as pessoas, ele fala, não, não, não. 3 vezes ele colocou aqui. Não, não, não. Disse o cardeal. Não é absolutamente possível. Deus merece respeito. Nós não estamos tratando com pão. Nós não levamos um pão. Não comungamos pão. Isso é em outras realidades. Mundos protestantes, que eles mesmos consideram pão na sua celebração. Mas para nós que somos católicos, apostólicos, romanos, não se trata de pão, mas a presença real de Jesus na Eucaristia jamais pode ser colocado num saquinho, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele colocou aqui o cardeal Sara. Não se pode colocá-lo em nenhum saquinho.
Não sei quem pensou esse absurdo, fala o cardeal, mas se é verdade que a privação da Eucaristia é certamente um sofrimento, que você com certeza está passando por isso, que está me ouvindo aqui, não se pode negociar sobre o modo de comungar. Comungamos de modo digno. Deus que vem a nós é Deus, é o soberano, é o onipotente, é o eterno, é o Deus de Israel, é Jesus do Santíssimo Sacramento. Nós não estamos carregando biscoito, bolacha, pão, o que você quer insinuar com essa realidade de levar Jesus para um saquinho. Não é um alimento que você compra em supermercado. É preciso ficar claro isso. Muito claro e claríssimo. Outra coisa que o cardeal Sara colocou a respeito da confissão e da comunhão. Ele falando para o sacerdote, você sacerdote que tem me escutado, prepara o seu ouvido aí e escuta aqui. O cardeal disse, para você não falar que sou eu, não se pode negar a confissão e a comunhão a ninguém. Portanto, mesmo que os fiéis não possam comparecer à missa, se um padre é convidado a dar alguma das duas, eles devem fazê-lo. Você, sacerdote, você tem que continuar com o seu pastoreio. Você precisa pastorear as suas ovelhas, as ovelhas da sua paróquia, as ovelhas que precisam de você, que quer escutar o Senhor. Você foi sacerdote para isso, você foi ordenado para isso. Claro, sabemos todas as realidades. Irmão, mas corre o risco. Mas a nossa vida vivemos risco, nós já nascemos com risco. Quando nós já nascemos com risco. A nossa vida é um risco constantemente. Que belíssimo testemunho de padres que saíram, e alguns até morreram em algumas realidades, como na Itália, outros países como nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Mas morreram dando a vida, cuidando e dando a vida pelas suas ovelhas, pelo seu povo. Sim, deram a vida. Agora o irmão consagrado da Toca de Assis, que maravilhoso, irmão Suplício, merece as nossas memórias aqui neste lugar. Irmão, você então está falando que nós não devemos ter cuidado? Não é o que eu estou falando. Todo cuidado é necessário. É necessário você for para algum lugar, no mercado, você usar sua luva. É necessário você usar sua máscara. Mas nós não podemos ter pânico. A mídia tem colocado pânico para nós. Porque existe uma conscientização de você ser uma pessoa consciente, que você tem que realmente tomar cuidado com o vírus. O vírus está aí, é real. Agora, eu ter pavor, medo, e quantas doenças psicológicas que está agora acontecendo? Que as pessoas estão ficando doentes na sua casa. Quantas pessoas estão ficando doentes com traumas profundos, problemas patológicos, psicológicos, síndrome do pânico, depressão e tantas realidades. Nós não podemos também ficar sobre a síndrome do pânico, de realidades. Eu tenho a minha prudência, a comunidade nossa tomou sim as devidas prudências, mas eu não vou ficar com pânico. Eu não vou, ali se eu tiver que sair, eu vou sair. Se eu tiver que ir para uma missa, eu vou para a missa. Se eu tiver para a igreja para adorar, eu vou para a igreja para adorar. Se eu tiver que ir uma pessoa, visitar a pessoa, eu vou visitar a pessoa. É assim, a minha vida, ela precisa ser uma evangelização. Eu não posso ficar nessa síndrome do pânico. Continuamos aqui dentro da nossa fraternidade, fazendo obras de caridade, dando assistência para as pessoas, os mais pobres, pessoas que chegam a nós, que chegam até nós, que são gratas, que nos ajudam a nossa obra. Quando nós precisamos, e anunciamos aqui pelos portais de evangelização, por essas águas
não só para o debate intelectual, uma reflexão na palavra de Deus, mas também meios de providência, aonde a providência também passa. E chegando até nós, vai chegar nos pobres. Quantos pobres têm recebido um auxílio nosso? Pessoas que não têm cesta básica, que estão passando necessidade, nós vamos lá e ajudamos essas pessoas. Agora, eu não posso viver no pânico, no medo, por causa de coronavírus. Não podemos. Eu não estou impondo nada para você que está na sua casa. Eu estou propondo aqui um modo de reflexão. Eu, como um teólogo, eu sou um teólogo e quero refletir com você. Sou um filósofo, quero refletir à luz da filosofia, à luz da teologia e também tenho pós-graduação na psicologia e quero também falar sobre essa realidade que tem afetado muitas casas. Tem afetado muitas pessoas, e as pessoas, ninguém está aí, está todo mundo mudo, ninguém fala, ninguém toca no assunto, que parece que todo mundo tem um medo profundo de falar certo tipo de coisa. Mas tem que alguém falar. E nós queremos levar você a essa reflexão. Outra reflexão do Sara, do cardeal Sara, essa é profética, viu? Essa aqui é para quebrar os portões de ferro. Olha só o que ele diz. Quanto ao fato de as missas serem transmitidas pela internet e pela TV, durante a pandemia, Sara disse aos católicos que não podem se acostumar com isso, porque Deus se encarnou, é carne, é osso, não é uma realidade virtual. Além disso, disse ele, é enganoso para os padres que deveriam olhar para Deus durante a missa e não para a câmera, como se a liturgia fosse um espetáculo. Então vamos agora celebrar e ver quantas curtidas vai agora aparecer no Instagram, quantas curtidas vai aparecer agora no Facebook. Será que o Twitch vai ferver? Será como que vai ser agora o canal da inscrição do YouTube? Não interessa se tem uma pessoa, 100 mil assistindo o seu Instagram quando você está celebrando. Esse não é o fundamento. O fundamento é o outro. É o sagrado, é o litúrgico, é o belo, é o místico. É a presença, é a realidade. Nós temos que estar atentos com isso. Porque parece que Jesus, os sacramentos, não estão sendo tão importantes aí. Parece que tudo é importante, menos o sacramento. Parece que todas as realidades, sim, nós entendemos as prudências dos sacerdotes, entendemos a prudência dos bispos. Mas calma aí. É importante também ser profeta no tempo de pandemia. É importante também ir ao encontro, colocar a vida como muitos têm feito. Muitos sacerdotes têm dado a vida. Muito bispo tem também dado a vida. Né? Tem colocado, impulsionado a sua diocese também para a evangelização. Claro, com as prudências, as moderações, os equilíbrios, tudo é necessário. Mas nós não podemos deixar que o medo do covidão possa tomar conta de cada um de nós. Nós não podemos, isso aí é inadmissível. Nós não podemos ser tomados pelo medo excessivo, por um vírus que tem tomado conta. Ai, irmão, eu tenho medo da morte. Nós vamos morrer. Na verdade, eu quero falar para você, já está morrendo, filho. Quando você nasce, você já está entrando no estado de morte. Você caminha para a morte. Cientificamente, nós começamos a morrer com 25 anos de idade. Que já tem células que não se reproduzem. E nós entramos já no estado de morte, começamos a morrer. Nós estamos morrendo. Agora, como você está morrendo? Esse é o problema. Na graça, na fé, assistência dos sacramentos.
E agora? Como é que nós vamos... Então, alguns pontos críticos que eu estou colocando aqui como teólogo, levando na ágora do mundo tecnológico, agora das redes sociais, muito bem colocado pelo Papa Bento XVI. E não só isso, são muitas realidades maravilhosas, inclusive a realidade, aqui também o Papa Francisco também tem se colocado também, o nosso Papa atual. Olha só o que ele tem colocado aqui. Papa Francisco diz: a imagem virtual não substitui a presença física de Jesus. Não substitui, é insubstituível. É isso que nós queremos colocar aqui para você. Até onde vai a tecnologia? Aonde está a ética? Aonde está a moral? Aonde está a vida pastoral da igreja? Aonde está a igreja dos mártires que estão colocando a sua cabeça na guilhotina? Aonde está essa igreja que não tem medo de evangelizar? Sim, pelos meios de comunicação, eu estou usando aqui os meios de comunicações, maravilhoso, mas também que não tem medo da presença, de colocar a sua vida até mesmo diante de circunstâncias difíceis. Nós temos que pensar sobre isso, é importante. O Papa Bento XVI, ele coloca a respeito das redes sociais, e ele diz assim: o risco de sensacionalismo. Então eu começo agora, porque eu quero ter agora audiência, eu quero ter pessoas agora que estão me seguindo, eu quero agora, então eu vou ter que fazer agora algo espetacular, eu vou ter que enfeitar o pavão, eu vou ter que fazer alguma coisa para que as pessoas possam me seguir. Opa, calma aí, alto lá. Ele diz assim: é preciso ter um cuidadoso discernimento. Estamos evangelizando, mas calma aí, prudência na sua evangelização. Calma aí, pé no chão na sua evangelização. Vamos sim evangelizar, mas não é loucura, como tem muitas realidades aí que chegam assim a extrapolar gigantescamente. É uma coisa assim, absurdo, realidades aí que estão acontecendo. Diz assim o cardeal sublinhou, contudo, que nenhuma autoridade secular pode suspender o culto público da igreja, pois este é uma realidade espiritual sobre a qual nenhuma autoridade temporal tem poder, tem controle. Vou repetir para que você possa escutar com muita atenção. Ele diz assim, a respeito do culto público da igreja: contudo, nenhuma autoridade secular pode suspender o culto público da igreja, pois este é uma realidade espiritual sobre a qual nenhuma autoridade temporal tem controle. Porque parece que agora o Estado manda na igreja. Essa é a realidade. Parece que o Estado agora está mandando na igreja, manda, desmanda, fecha igreja, faz isso, é tanto número de pessoas, não sei. Não, tudo bem, nós temos a realidade do vírus, não estamos discordando que deve ter o cuidado, mas calma aí, quem determina as realidades também é a igreja que tem o poder espiritual. Tudo que ela ligar na terra, será ligado na terra, e tudo que ela desligar, será desligado. Foi essa autoridade que foi dada para Pedro, Mateus 16, 18. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. No período medieval, onde os reis eram coroados, então havia em cima da coroa dos reis uma cruz, que era para dizer, em cima do poder temporal dos reis, existe um poder espiritual, que é constituído por Deus,
por Jesus Cristo, pela igreja, corpo visível e místico, que a igreja peregrina, a igreja militante, nós perdemos o caráter militante de igreja de combate. Perdemos essa realidade. É uma igreja que está amordaçada, com medo a todo momento, com pânico, que tem medo de tudo. Você precisa ser uma igreja militante. Eu preciso ser uma igreja militante, uma igreja de combate, uma igreja de defesa, de doutrina, que nós não vamos ficar aí nesse pânico que tem colocado aí de uma maneira exacerbada e ninguém está falando nada e você quer ouvir isso que eu estou falando aqui. Você tem um desejo de que alguém fale isso, mas ninguém tem falado para você. Mas eu estou falando aqui como crítica, porque nós temos que fazer crítica. Nós temos que também questionar. A teologia surge assim, é com crítica que surge a teologia surge a partir do debate. Então, eu tenho direito como teólogo também de debater, eu tenho um direito também como uma pessoa que pensa, uma pessoa que é fiel da igreja, de também questionar, de colocar na água dos debates tecnológicos o que nós pensamos, o que nós também achamos, baseados em autoridades da igreja. Baseado como aqui eu tenho colocado para você. Diversos papas, como o Papa Pio XII, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, o Cardeal Sara. São todas essas pessoas que têm levado a uma reflexão. São todas essas realidades. É importante, olha só, o princípio da evangelização nos meios de comunicação. O princípio ético. Qual é o princípio ético da evangelização pelos meios de comunicação? Vou falar agora. Esse é baseado nos documentos da igreja. Ética nas comunicações sociais. Diz assim: a pessoa e a comunidade humana são a finalidade e a medida do uso dos meios de comunicação social. A comunidade deveria realizar-se de pessoa a pessoa para o desenvolvimento integral das mesmas. É de pessoa para pessoa. Evangelização é de pessoa para pessoa. Essa é a ética fundamental dos meios de comunicação. Eu não estou falando para robô, eu não estou falando para Android, eu não estou aqui... O meio de comunicação, que é o Instagram, Facebook, YouTube, é usado para chegar até o teu coração. É pessoa para pessoa. Sou eu comunicando com você. É o eu e o tu. É esse diálogo, não é um monólogo. Eu não estou falando aqui para mim só. Você está interagindo comigo, você está nesse canal, você está ouvindo, prestando atenção. Né? É isso? Eu pergunto aqui, tem perguntas que vêm para mim, você dialoga aqui pelos meios de comunicação. É isso que acontece aqui. E é importante lembrar, falando do meio de comunicação, a respeito da evangelização, a igreja não é contra a tecnologia. Nunca foi. Nunca foi. A igreja sempre é a favor dos meios da tecnologia. Agora, qual é a ética que nós temos usado para evangelizar? Esse é um questionamento. O que nós temos feito? Porque tem pessoas agora que estão no meio de comunicação que elas estão perdidas. Talvez ela tenha que ir para uma casa de recuperação, se recuperar do mundo tecnológico. A pessoa agora só vive todo momento, clicando, internet. Ela não tem tempo para rezar, ela não tem tempo para ler a Bíblia, ela não tem tempo para adorar, ela não tem tempo para se relacionar com as pessoas da sua casa. Ela está numa verdadeira ilha tecnológica. Até onde vai a sua tecnologia? Calma aí, dá um stop. Talvez é preciso você, muitas vezes, dar um lockdown no seu celular.
dá um lockdown na sua internet. Eu sou a favor da tecnologia, uso a tecnologia, mas é importante aquele princípio grego, que é chamado, os gregos chamavam de moderação. Em todas as coisas nós precisamos ter moderação. Estou falando para você pegar o martelo e largar o martelo no teu celular, o martelo na tua televisão, acabar com isso. Não! A igreja, eu estou aqui falando de papas aqui que são a favor da tecnologia, mas como você tem usado o seu livre-arbítrio, como você tem usado esse meio para evangelizar, para se alimentar, calma aí, voltar para o mundo, porque quantas pessoas estão ficando doentes pelo mundo tecnológico? São muitas informações, a pessoa está ficando com tanta informação, tanta informação. Eu não aguento esse mundo tecnológico. As pessoas toda hora, live, irmão faz uma live, irmão faz uma live. Não aguento. Não consigo acompanhar esse ritmo. Estou aqui com vocês, é quinta-feira, meu dia. Eu e vocês, aqui, eu contigo. Numa relação aqui tecnológica, mas de pessoa para pessoa. De indivíduo para indivíduo, numa evangelização, maravilha, mas não consigo acompanhar esse ritmo. É padres pedindo, é tanta gente pedindo, mas eu não consigo, porque eu quero rezar, eu quero adorar a Deus, eu quero ler a palavra, eu quero estudar, eu quero interagir com a minha comunidade, com os meus irmãos, com as pessoas que estão próximas de mim, com pessoas, é isso. Então precisamos ter moderação, equilíbrio, porque o mundo está em uma velocidade frenética. A igreja foi a favor sempre foi a favor dos meios de comunicação. Inclusive existe santos relacionados com isso. A palavra televisão, logo quando ela surge, o que significa a palavra televisão? A televisão vem do grego. Significa ver à distância. Esse é o significado da palavra televisão. Ver à distância. Você está agora nos vendo, né, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelo YouTube. Você está nos vendo aqui. Você está tendo uma visão à distância. Da sua casa, você está nos vendo, está nos acompanhando. Consegue perceber isso? Consegue entender isso? Qual é essa realidade? Qual é o santo que é o patrono, o padroeiro da televisão? Nós temos a igreja tem uma figura chamada Santa Clara. Lá no período medieval, onde Santa Clara estava enferma, doente, em cima de uma cama, desejosa para participar da Santa Missa, do Santo Sacrifício, na missa de Natal, e não podia. E o desejo dela foi tão grande, que de repente na parede, Deus mostrou para ela a Santa Missa. E ela começou a assistir como a tela de um cinema. E ela começou a participar ali da Santa Missa, e depois ela até comungou de uma forma extraordinária. E o Papa Pio XII colocou ela como padroeira da televisão. Olha que maravilha que a igreja, a visão da igreja, do rádio. Do rádio também, nós temos o grande santo São João da Cruz. São João da Cruz, ele é considerado o patrono do rádio, já que a sua pregação, através da sua voz, tinha grande alcance. Santa Clara, patrona da televisão. São João da Cruz, então, a franciscana. Agora um carmelita, patrono do rádio. Olha como é a visão da igreja. Quem é o patrono do jornalista, dos escritores? São Francisco de Sales. Tudo a igreja é a favor da tecnologia. A igreja tem essa abertura. Nós temos que ter um pensamento. Agora estão se falando de evangelizar Marte. Vai em Marte. Não, se um dia os homens forem para Marte e começar a ter uma sociedade lá, nós vamos ter que ir para lá.
Nós cristãos vamos para todo lugar do universo, que onde tiver uma possibilidade que o homem conseguir pelo meio tecnológico, nós vamos avançar em hora de batalha. Quando o homem falava de ir para a Lua, São Maximiliano Maria Kolbe já falava de pegar sua enxada e ir fazer a missão na Lua. São Maximiliano Maria Kolbe, que fez um trabalho maravilhoso, uma revista chamada Milícia da Imaculada, em 1917, e começou a desbravar a evangelização, né, pelo papel impresso e fazendo muitas impressões, evangelizando a todo vapor. Depois, em 1931, ele vai para o Japão, em Nagasaki, e aí ele coloca outra revista chamada Cavaleiro da Imaculada. Ele fazia impressões naquele momento que sua mão sangrava, evangelizava de avião, levando o Cavaleiro da Imaculada, a Milícia da Imaculada, levando a Imaculada para o mundo inteiro, para que o mundo possa conhecer a bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Foram homens que tinham visão ampliada. Ele evangelizou através da rádio, São Maximiliano Maria Kolbe, falava do cinema também para evangelizar. Eu acho ainda nosso papel no cinema muito fraco. Nós precisamos, como cristãos, precisamos, como católicos, entrar mais afinco no cinema. O belíssimo filme feito em Hollywood por Mel Gibson, da Paixão de Cristo, sensacional, fabuloso, nota 10, maravilha. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos avançar. Agora saiu também um maravilhoso filme de Paulo. Não, que tremendo filme de Paulo, maravilhoso. São filmes que estão aí, o filme de Santo Inácio de Loyola, também maravilhoso, tremendo. Então nós precisamos avançar, e a igreja tem todas essas realidades. Ela tem mostrado para nós toda essa realidade na vida dos santos, né? Tantos santos que têm sido este exemplo. O próprio Futoshi, lá nos Estados Unidos, que foi o pioneiro na evangelização pela televisão, pelas rádios, um cardeal, marcou profundamente a vida dos Estados Unidos. Quantos americanos se converteram, vieram para a igreja, voltaram para a igreja, outras pessoas que eram ateus e tudo isso, que mudaram de vida pela evangelização de Futoshi. Fabuloso, vale a pena você conhecer a vida desse cardeal, que até hoje, quando você vai no YouTube aí, você encontra coisa do Futoshi lá do século XX, lá atrás. Então são realidades que a igreja tem para cada um de nós.